Olá, eu sou Inês Aranha e estou aqui com Guilherme Santana no WMcast, o podcast da Wolf Maia, Escola de Atores. E a gente vai bater um papo sobre o corpo do ator. E, bom, acho que o Guilherme dispensa apresentações, porque é impossível que uma pessoa não conheça o seu trabalho, não conheça como você trabalha a partir do corpo. Mas antes de falar sobre isso, Gui, eu queria dar um adendo que é condicionamento físico e treinamento para teatro, treinamento de ator, né? E assim, eu acho que eles têm que correr paralelos. A gente tem que ter um condicionamento físico legal, tem que fazer ginástica, quem gosta, esporte, dança, o que quer que seja. Mas isso não substitui o treinamento do ator em si, que é um outro tipo de treinamento usando o corpo. E aí eu quero que você me conte como é que é a tua pegada, para eu contar a minha pegada. Me fala aí. Inês, é muito legal estar conversando com você, porque você é uma das minhas inspirações. A gente já trabalhou muito tempo junto e assim, eu tenho assim, uma admiração por você enorme e depois eu posso até citar alguns porquês. Mas dentro disso que você está colocando, uma coisa que eu sempre fiz, mas desconhecendo que eu fazia, era aquela divisão das instalações do Stanislavski. Ah, sim. Sabe quando depois que eu conheci o Stanislavski, é como se eu estivesse começando a dar nome aos bois. Eu fazia, mas eu não sabia que eu fazia isso. Que isso tinha um nome, né? Tanta coisa acontece assim, a gente começa a fazer, depois a gente fala, mas isso aqui é técnico, isso aqui já foi escrito por alguém, já foi decupado por alguém. Quer ver uma prova disso? O Laban, que a gente usa demais, né? A coisa dos movimentos, os né? vetores. Os fatores dos movimentos. E quando eu trabalho isso com os meninos, né? Com os alunos, ele falou assim, mas a gente já faz isso. Sim, só que você não classifica, né? O trabalho dele não vem a classificação antes da ação. Ele observou as pessoas, né? E a partir disso ele desenvolveu a teoria, né? Sim. E ele classificou, ele decupou, separou. Aí a pergunta é, para quê? Uhum. Mas a resposta que eu sempre dou é que você precisa, isso ajuda a gente a ter consciência do que a gente está fazendo, né? Quando você tem consciência, você sabe, você dá um nome e você usa de acordo com o que você precisa, né? Sai do limbo das possibilidades abrangentes e começa a ter um norte, você começa a saber aplicar o foco. Você ganha um foco, entendeu? Fica uma coisa muito mais objetiva. Você sabe você tem as cartas na mão, né? Na manga. Você vai tirando de acordo com o que você precisa. Mas consciência é tudo. Quando você fala consciência, isso aí é total. E essa é a história da instalação, voltando à sua pergunta, que tem duas, né? Tem a instalação do personagem e tem a instalação do ator. Do ator, perfeito. E as pessoas ficam meio embarafustadas, né? Não sabem exatamente, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? E eu acho que a diferença seria, você quando vai criar um personagem, você tem que saber tudo sobre ele. Como ele anda, como ele senta, como ele se mexe, como ele fala, como ele se apoia, tudo. Uhum. Né? Qual é o ponto de vista que ele tem sobre o mundo? Para você entrar naquela fantasia, naquela... Agora, o ator, ele tem que se preparar para poder atender a isso. Exato. Então, quando você... Porque você não vai... Nós somos meio cavalo, né? Do sentido espiritualista, né? Não que baixa o santo, mas nós estamos emprestando nosso corpo, nossa voz, nossa alma, né? Porque nós temos que estar a serviço disso. Uhum. Então, não chega a ser uma metamorfose, uma transformação, mas você tem uma alteração interna, né? Que sobretudo interna, para que ela possa se manifestar da forma que ela necessita. Que é o clássico se colocar em situação, mas não é o ator que se coloca em situação, é o personagem que se coloca em situação. Tanto que tem um amigo nosso em comum que fala que personagem... Não vamos citar. Não vamos citar nomes. O personagem não existe. Não existe personagem.
O que existe é o ator consciente assumindo novas características, novas idiosincrasias, né, para que ele possa se colocar em movimento, em ação, de uma forma diferenciada de si mesmo, né? Você vê, às vezes, muitas vezes, o ator sendo ele mesmo na frente do personagem. Isso a gente vê isso é demais, terrível, né? terrível. A gente vive um culto de celebridades e em que as pessoas, o público de uma maneira geral, quer ver aquele ator. Não está interessado em ver não importa o que ele está fazendo. Na verdade, não é nem o ator em si, é a persona que ele já... Que ele vende. Que ele já vendeu, que ele já estabeleceu que é reconhecível como ele. Exatamente. Então, eu acho que quando você... acho que existe uma necessidade, na minha opinião, de um resgate dessa função artística, né, que a gente tem que ter, né, e transmitir para as pessoas que estão sob os nossos cuidados. Então, eu sempre falo que você não é importante. As pessoas não vão pagar ingresso para ver você. As pessoas vão pagar ingresso para ver a obra. A obra, o personagem, né, enfim, o que você se propôs. A história, a narrativa que está lá. E você está lá fazendo. E eu sempre falo que a nossa função é... Não atrapalhar. Enganar bem. Né? O dom de iludir. O dom de iludir. Porque o público está pagando o ingresso para ser enganado. Ele sabe que ele vai ver. Ele quer entrar nessa ilusão, ele quer ver a ilusão, né? E se você não oferece isso, você está batendo uma carteira, entendeu? Você está fraudando o princípio elementar, né, do nosso ofício, da arte de interpretar, do né? que significa o teatro, a ilusão que o teatro traz. Muitas vezes você vai ao teatro e você vê uma peça que se passa num lugar que não é fechado e você se sente vendo alguma coisa que está ao ar livre. Sim, o cenário ajuda, a luz ajuda, mas o ator que está ali, né, do seu personagem, tem que estar com a sensação de estar ao ar livre para poder dar essa impressão para nós. Então, ele é um trabalho de consciência, de visualização, de estar numa situação completamente diferente de uma caixa preta, com as coxias, com as varas, né, com a plateia na frente. Criar esse lugar imaginário. E eu acho que a imaginação é importantíssima e se treina também a imaginação. Você tem que ficar desenvolvendo, nutrindo. Mas quando você fala de primeira e segunda instalação, o que me vem tem que tomar muito cuidado, porque eu não acredito que um ator iniciante ou um estudante que está começando agora a trabalhar a sua ferramenta, o seu instrumento, que é o seu corpo, a sua voz e toda a sua imaginação, eu acho muito difícil ele não construir um personagem que seja além dele mesmo. Porque essa informação que você deu desse colega, que para ele é sempre ele, só que numa faceta diferente, pode ser muito perigoso. E o ator e o aluno ele vai se repetindo gestualmente, porque ele nunca sai de si. Eu acredito, pra mim, eu acho que é muito importante a gente brincar de ser outra pessoa. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma imaginação, que continuo tendo, mas de me sentir o pirata. E aí eu subia no sofá, e a almofada no chão era o jacaré, porque eu via Peter Pan, né? E aí o tapete era o mar. E eu tinha uma fé de que eu era mesmo. E colocava a mãozinha no olho, já tava com o negócio, o tapa-olho do pirata, e acreditava que a minha mão era o tapa-olho. Essa fé a gente perde de acordo com a nossa evolução, né? E quanto mais técnica a gente adquire, mais a gente vai perdendo essa espontaneidade. Eu acho que é resgatar o poder de brincar, o poder de visualizar, de acreditar na fantasia, na imaginação. Mais uma vez, nós estamos falando de Stanislavski. Sempre. Bom, o cara escreveu tudo, né? Pois é. Mas você falou de Laban, e eu uso muito acho que é uma evolução, não uma evolução. É uma vertente, uma adaptação, ou um caminho que foi seguido pelo Lecoq. Ah, perfeito. Porque o Lecoq também... Estudou isso lá fora, não foi? Estudou Laban. Sim, mas todos eles bebem em alguma fonte, né? Eu acho que a história do mundo é isso. Você vai se apropriando, você vai se transformando, adaptando e aplicando de acordo com a sua necessidade, com a necessidade das circunstâncias
que te cercam. Exatamente. Eu acho que essa é a grande habilidade e essa é o grande pulo do gato. Quando você percebe, você não precisa estar acorrentado àquilo, entendeu? Tem que desapegar. Tem que desapegar e não vale aplicar ipsilíteres aquilo do jeito que foi pregado, do jeito que você recebeu, né? Quando você tem esse trânsito e essa abertura, né? Essa flexibilidade na ação, e você às vezes é questionado sobre isso, né? Se você não se apropria, os alunos levantam assim, mas isso não está no livro. Assim, claro que não está no livro, eu estou fazendo isso agora. Eu tenho uma história ótima sobre exatamente isso. Exatamente isso. Quando o Jerzy Grotowski, que eu tive a oportunidade, a bênção de poder estudar lá, fazer uma peça lá no Work Center de Pontedera, e estive em contato com ele, quando eu voltei para o Brasil, eu fui procurada, eu estava no Antunes, e eu fui procurada pela Carla Polastrelli, que era a secretária pessoal, a grande empresária, agente do Grotowski, e ela trouxe uns textos em italiano da palestra que ele ia dar. Me pediu para traduzir aqui em São Paulo. E nessa tradução, eu fazendo a tradução, eu me lembro que foi um carnaval, todo mundo foi pela carnaval, eu fiquei em casa traduzindo, fiquei louca da vida, mas eu estava com esse... E nessa palestra que ele ia dar, ele conta justamente isso, que ele em 65 tinha ido para os Estados Unidos, foi pro, eu não sei qual escola que ele foi, se foi da Stella Adler, de Strasberg, eu não sei qual foi, do Actors Studio, se não me engano, ele foi fazer uma grande oficina, ele ficou lá acho que uns 2 meses trabalhando com a galera, com o pessoal, e ele aplicou vários exercícios, várias pesquisas dele, ele conta isso nessa palestra que eu estava traduzindo. E ele fala que ficou lá um tempão, que as pessoas eram super dedicadas, super, né, caxias de fazer direitinho, papapá. E o cara foi embora, voltou pra Itália, porque ele tava na Itália, né, ele tava radicado na Itália já. E aí, 5 anos depois, ele voltou. E aí fala assim, ai, vem ver, né, a galera que tinha feito o workshop com ele, as oficinas de 2 meses, foi mostrar tudo que eles tinham desenvolvido igualzinho, mas assim, direitinho, sabe? Um reloginho do que tinha sido feito 5 anos antes. Ele parou, olhou e falou, tá tudo errado. E os caras assim, como assim? A gente fez exatamente o que você passou pra gente. Mas vocês não se apropriaram disso. Isso está engessado, isso está parado no tempo. Nem eu mais faço assim. Isso não serve mais. Isso serviu como um caminho, um norte, um trampolim para você explorar as suas possibilidades dentro desse ponto de vista e evoluir de acordo. Quando eu escrevo, lendo, eu fui ficando excitada lendo aquilo, eu falei assim, gente, mas tá certo, é isso, como é que eu vou repetir? É arte. Sim. É arte, as pessoas mudam, as referências mudam. Como é que eu vou repetir aquilo lá de uma forma tão restrita, fechada, engaiolada? A arte não pode ser engaiolada. É vida, né? É vida. Ela expande, né? Então, eu me lembro que eu falo muito isso para os alunos. Ou para um elenco que eu estou preparando, nós vamos seguir esse caminho, mas tragam a identidade de vocês. Tragam o poder de apropriação do seu ser artista. E aí é que eu entro na questão do treinamento e do condicionamento físico. Sim. Treinamento é justamente isso, estar apto para trabalhar com a sua imaginação, com a construção de personagens, com a sua fantasia, com a visualização, com o poder de se colocar em situação. E o condicionamento físico, ele não tem imaginação nenhuma. Ele é completamente puxa o ferro. É técnico. É técnico. Estica a perna. Agora pras coxas. Agora, sabe assim, agora abdominal. Não tem fantasia, não tem imaginação, não tem situação, não tem visualização. É uma coisa muito física para você estar com um corpo apto para o treinamento artístico, que vai para outro lugar. Se usa muito a imaginação no treinamento artístico. Sim. E é um treinamento que tem que ser feito sempre, porque as pessoas acham que, eu já fiz esse tipo de exercício, então eu tiquei isso, e nunca mais faz. Que bobagem, porque não é uma coisa técnica de ginástica.
né? Não é o virtuosismo de vou esticar mais alto essa perna. Mas mesmo a coisa técnica, se você para de fazer... Ai, você fica um bolostrofo Você- depois, né? Faz assim, ó. É, Bom, essa pandemia Você- deu uma ajudada, né? Estamos mas voltando. acho que você precisa ter uma manutenção. Você não precisa fazer do mesmo jeito, né? E aí entra aquela coisa das possibilidades que existem hoje em dia, são muitas, né? De você não necessitar de uma academia, né? Para que você possa exercitar a sua vida trabalhando as mesmas coisas, só que de uma outra forma, de uma maneira mais lúdica, por exemplo, Exatamente. de uma maneira mais divertida, mais interessante, né? Pois é, o treinamento teatral ou o trabalho de corpo no teatro é lúdico. Ele para mim, é um metro muito importante. Fazer qualquer aspecto da criação teatral é divertido, é prazeroso. Se não for prazeroso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Ou se o seu corpo ficar muito machucado, dolorido, tem alguma coisa errada. É. Você tem que ter uma consciência de que você vai entrar em cartaz e vai ficar talvez um ano, de sexta a domingo, de quinta a domingo, dependendo de como for, fazendo aquilo. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma criação, a responsabilidade da criação, né? Eu fiz uma criação que era num tempo específico, e era toda uma partitura das visões da Cassandra em Hécuba, na peça As Troianas. Eu fazia a Hécuba e tinha um momento das visões da Cassandra apocalípticas, só, né, vaticínios e a tragédia, né, porque tragédia, As Troianas, a tragédia. E eu me lembro que eu fiz uma partitura belíssima. Meu corpo não falava nada, né? Tinha uma música, a Cassandra enlouquecendo e nós, eram 4 atores fazendo as visões, dando corpo a essas visões. E eu me lembro que eu fiz uma partitura incrível, num tempo muito específico. Aí o diretor falou assim, então, agora a gente vai fazer o primeiro looping dessa partitura, nesse ritmo, aí vai acelerando, a gente fazia, sei lá, umas 8, 10 vezes o looping da partitura todinha. E acelerando, que no final era uma aceleração. E eu falei, ferrou. Eu não vou aguentar, eu não vou dar conta. Aí eu conversei com o diretor e falei assim, eu fiz uma partitura para ser usada num ritmo. Acelerar essa partitura vai me lesionar. E aí eu fiz uma adaptação e fui expandindo dentro da visualização e tal. E eu fui mudando, não mudando a partitura de verdade, mas adequando para que ela suportasse a aceleração. Então, mas a essência continuava ali. Continuou lá. Eu não mudei nada, mas mudei tudo para mim. É isso. Pro meu bem-estar. Então, a primeira instalação, que é o ator, tem que ser saudável para essa pessoa, para o ator. E a segunda instalação, que é o personagem, é que pode ter maluquice, pode ser uma pessoa ruim. A gente não pode melhorar o personagem, Inclusive, né? que se flagele, que se autoflagele. Que se autoflagele, sei lá, exatamente. Mas o problema é o como você chega lá, sem se machucar, né? Quer dizer, existem personagens muito complicados desse aspecto, né? E que, inclusive, em termos emocionais, né? E aí, como é que você vai lidar com isso, mantendo a sua sanidade? Sim, isso é perfeito, porque o corpo retém dentro de si as informações todas. Tanto que existe essa coisa do psicossomático, né? Você está somatizando isso. Você não está bem na cabeça, não está bem emocionalmente, você começa a ter problemas físicos, um joelho que não para de doer, ou umas costas que travam e você não consegue desvencilhar, porque é emocional. E nós, atores... O psicossomático é exatamente isso. E aí o ator, ele fica refém emocionalmente de uma dor que não é dele, mas está afetando o corpo dele. E isso pode ser muito, muito difícil. Mas você sabe que eu já tive uma experiência nesse sentido, de você condicionar o seu corpo. Por exemplo, eu fiz uma peça que, quando chegava mais para o final, a peça começava às 9, quando eram umas 10 e pouco, 10 e meia, eu chorava, por alguma razão, enfim, do texto. Da situação. Isso. E aí eu fiz essa peça por quase um ano.
Depois que terminou a peça, eu me pegava, por exemplo, mais ou menos umas 10h30 da noite e tal, com uma vontade de chorar, entendeu? Embargava a O garganta. corpo E estava eu apto não, para fazer isso. completamente acondicionado, Isso é entendeu? genial. Em qualquer situação que eu estivesse num bar, estivesse em casa, estivesse, enfim, na rua, vinha aquele aperto Nó na na garganta, garganta. e o olhar marejava, e eu falava assim, mas por quê? Por quê? Porque Qual o a corpo razão? estava treinado para naquele Completamente. momento desabrochar Exatamente. naquela sensação, naquela emoção. Para você Que ver a lindo! força disso, né? Como isso fica entranhado na gente e como é necessário você fazer um desaquecimento. Sempre, Entendeu? Para você não levar o personagem para casa, vamos dizer assim. Isso, né? isso. Isso é complicado. Isso é muito importante. Eu tenho alunos que adoram puxar ferro, né? Fazer ficar. Mas aí o braço não alonga, ele fica só com uma. Bem potente, bem forte, mas contraído. E aí eu me lembro que eu peguei um aluno no M4 há muito tempo e falei assim: você não alonga os seus braços não têm expansão, eles não fluem. Tá travada, a energia tá travada ali. Você vai alongar para fazer a sua ginástica na academia e vai alongar no final. Em um semestre, 2 meses, na verdade, em 2 meses, mudou o corpo dele, no bom sentido. Porque ele continuava sarado como ele queria estar, mas ele tinha expansão e flexibilidade. E ele falou assim, nossa, Inês, nunca ninguém me falou isso. Eu falei assim, então o personal que fica lá na academia deveria falar isso. Porque não muda a questão da beleza que ele queria, entendeu? Mas ele estava muito mais apto e começou a fazer coisas muito diferentes em cena. Que ele podia fazer, porque o corpo ia. Ele se transformou numa pessoa diferente. Exato. Porque ele já começou a se reconhecer de outra forma. Exato. E como o corpo fazia coisas que antes ele não conseguia fazer. Mesmo sendo potente, forte, treinado, era um treinamento que não ajudava artisticamente. Não ajudava ele a se... A gente vê muito isso, né? A se explorar, E uma outra coisa que eu acho importante é a saúde mental e você perceber que o personagem vai te dar, sim, algumas informações que podem mexer, sim, com algumas questões suas e você, artista, tem que ter muito discernimento. Aquela palavra que você falou lá no comecinho do nosso papo, consciência. Sim. Você tem que saber que essa dor é a dor do personagem, não é a sua dor. Quando eu fiz a Écuba, que a gente fez num campo de concentração, a versão nossa era num campo de concentração, do Holocausto, né, dos judeus e dos nazistas, eu me lembro que teve um período de uma semana que eu chorava muito, porque eu estava descobrindo como isso me afetava. Isso. Né? E eu me lembro de um episódio de um dos colegas meus que fazia o nazista, né, o algoz ali, e ele, depois de um ensaio particularmente de exploração, de investigação, particularmente intenso e vívido e longo, foi demorado, ficamos, sei lá, umas 4 horas nessa investigação, nessa exploração, ele terminou chorando muito, e o que ele falou foi, eu vi o prazer que eu senti enquanto eu estava sendo um nazista escroto, entendeu? Que nós temos esse lado, que a gente não é ruim, a gente não vai exercer esse lugar, mas o teatro pode levar-nos a experimentar esse lugar, né? E como ele foi se conscientizando que tinha a ver com ele, mas não, era o personagem que estava fazendo aflorar nele algumas características que ele não usa, ele não tem prazer com violência, ele não tem prazer com subjugar o outro, ele não tem prazer em ser mal ao extremo, né? Mas o personagem tinha, e ali bateu forte nele. Mas aí você entende, conversa, desaquece, toma um chá de camomila, um bom banho, conversa com amigos, namora um pouco. Mas às vezes isso não é o suficiente. Eu tive uma experiência parecida quando eu fiz o Querô do Plínio Marcos, um espetáculo do Plínio Marcos, e o diretor pediu que ele queria a peça começa com um tiroteio num bar onde esse Querô, que era um menino de rua, um pivete, assaltante,
num bar desse bem Fuleiro. fuleiro, e tem um tiroteio lá, e onde ele é ferido e onde começa toda a história que ele vai falando em flashback, né? E eu fazia o policial, que é o antagonista, né? O Sarará, e que foi um Que é super mal esse cara. Não, ele é o capeta de Caruaru, encarnado, né? Além do que, o nome Sarará vem de uma peculiaridade que é a física, né? Que ele é aquele cabelo de ferrugem, né? Eu tive que descolorir o meu cabelo, eu sou negro, né? Então eu tive que descolorir o cabelo, o bigode. Então eu parecia que a gente chama de russo, né? Russo, exatamente. Que é aquele que é o negro. Nossa. Agora imagine isso nos anos 80, né? Quando ainda não tinha essa coisa de diversidade, as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Aquele é o famoso levar o personagem para casa, porque eu fazia o espetáculo durante o final de semana, e durante a semana eu tinha a minha vida normal, mas com aquelas características. As pessoas tinham medo de você? O quê? Eu não podia entrar em segura a bolsa, passa você, segura. Shopping, eu era seguido pelos Meu Deus! Era uma coisa pavorosa, assim. Mas isso era de menos para mim. Eu já estava sabendo que eu ia passar por isso, estava achando até bom, que iam me notar. Tinha que colocar um chapéu, arrumar entendeu? Tudo bem. Mas o problema não é esse. O problema é que para poder fazer esse tiroteio acontecer, nessa cena, o Eduardo Tolentino, do Tapa, né, o grupo ao qual eu sou afiliado, ele queria que fossem com armas de verdade, com tiros de festim. Então, para poder fazer isso, nós fomos treinar no Hebraica, no clube Hebraica, tiro ao alvo, né, tiro. E a primeira vez que eu peguei, nunca tinha pego numa arma de fogo. Quando eu peguei, a minha mão tremia tanto e eu fiquei tão abalado com aquilo, eu não conseguia sustentar, não conseguia fazer o negócio. Como é que o Sarará vai ser assim, né? Mas o problema não era nem só esse, é porque comecei a chorar copiosamente. Eu não conseguia me controlar, entendeu? Nos ensaios, muito demais. E a ponto do Eduardo, o diretor, que sugeria até que a cena não acontecesse. Eu disse, absolutamente, eu sou um profissional, vamos fazer essa cena. Vou superar isso, eu vou entender. Mas você sabe como superar. O que aconteceu dentro desse processo? Isso me levou a fazer análise. Eu fui fazer análise para resolver essa questão. E que, na verdade, era a ponta do iceberg, não era nem essa questão. Vinha muito de antes. Porque aquela história que você falou, né, desse ator, né, do Lá das Troianas, todos nós temos esse impulso. Todos temos todos esses impulsos. Só que nós somos reprimidos pela sociedade, para viver em sociedade. Sim. Né? Nós somos reprimidos muito, né? Aquilo fica recalcado, para que nós possamos, não tenhamos esses arroubos de pular no pescoço de um desafeto, por exemplo. Né? Então, eu tive que ir lá atrás, fazer um looping lá para trás, para ver aonde é que isso estava mexendo e por que me causava tanta espécie, né? E eu fui descobrindo coisas incríveis. A análise é maravilhosa, façam análise. Fica a dica. Fica a dica. Porque a gente lida com muitas personalidades diferentes, então a gente tem que entender. Mas na vida é importante para você se olhar para si. Né? Autoconsciência, autoconhecimento. Desconhecemos muita coisa. Né? E para trabalhar com esse material, é absolutamente necessário essa apropriação de você consigo mesmo, né? De olhar para si com mais discernimento, com mais carinho, entendeu? Sermos generosos conosco, não ficar forçando uma barra. Mas isso não tem nada a ver com ego. Isso é bom a gente separar. Boa. Porque tem gente que se exibe e se pavoneia. E é outra história, não é a questão da vaidade. Não estou falando da vaidade, estou falando de você como ser humano, né? Com valores humanos. E outra, porque é um instrumento, o seu instrumento é você mesmo. Sim. Eu dou um exemplo nas minhas aulas. Assim, minha mãe, ela era pianista e ela tocava todos os dias. E ela cuidava do piano, cuidava de fazer os exercícios de alongamento para as oitavas, fazia as escalas. Que era o instrumento dela. Que é o instrumento dela. O meu irmão, que é violinista, ele não é violinista profissional, né? Mas ele toca muito, tem banda, toca violino na banda há muitos anos. Ele é engenheiro porque, né? Soma. Din-din. Ele cuida do violino, aí trocou a crina do arco outro dia.
porque ele precisa cuidar do instrumento. É a mesma coisa, a gente tem que cuidar desse instrumento. E se tem alguma nota que a gente não está conseguindo tocar, temos que ver. Exato. A gente tem que ver qual é essa nota que não está tocando, por que não está tocando, aonde está batendo lá dentro. Porque a gente vai lidar com as nossas emoções, com as nossas memórias, com as nossas referências, com a história de vida, a nossa genética. Mas existe um comportamento, quer dizer, uma atitude muito leviana, eu acho, sabe? Porque como a maioria das pessoas só trabalha na casca, só trabalha com o externo, então essas coisas que ficam lá dentro, elas não são mexidas. E vão Elas acumulando, vão soterrando. totalmente, até o momento que elas eclodem. Elas explodem e você não sabe como lidar, porque você nunca pensou sobre isso, né? E aí os desacertos, os caminhos, eles acabam levando para lugares que você... Alguns se perdem. Muitos. Alguns se perdem. Alguns até abandonam a profissão, o ofício. Eu sempre me vem essa coisa na cabeça, esse exemplo do Heath Ledger com o Coringa, né? Que acabou tirando a própria vida, porque ele não conseguiu lidar com isso, não sabe exatamente o que foi, mas certamente isso deve ter pesado na ação dele, né? Nessa violência contra si mesmo. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito séria, né? Nós estamos ainda em setembro, né? Com o Setembro Amarelo, com essa prevenção do suicídio e da depressão, e eu acho que isso é uma coisa que, eu acho que, graças a Deus, nós, artistas, nós temos uma válvula de escape, que é a arte. Mas tem que ser consciente, né? Senão ela pode voltar contra a gente. O efeito rebote, volta para você. Então, essa coisa do físico, né, que é o tema do nosso papo, né, o trabalho da construção do ator, do físico do ator, passa também por aí. Sim, porque o corpo contém a mente, a voz, as emoções, o passado que está tatuado em você. Quando a gente fala de expressão corporal ou um trabalho físico, da onde que você mesmo tem essa linha, né, de trabalhar o corpo, e do corpo sai a voz, sai o personagem, vem de dentro de um corpo específico aquele tom de voz, aquele ritmo. E o corpo tem memória. E o corpo tem memória, a gente às vezes não escuta a memória do corpo. É muito importante entender que corpo não é a ginástica, não é só o movimento mecânico, não é a mecânica. O corpo é a respiração, é a voz, é o tom, é o ritmo, é a mente saudável, a mente doente, a mente que é do personagem que não é a sua. E como você lida com isso? Quando a gente fala assim, é corpo, então eu vou lá só esticar a perna. Não é isso, eu vou só alongar. Não é isso. Porque corpo toda a construção do personagem, toda a mente está dentro do corpo. A minha mente está ali, atrás da estante? Está aqui atrás dessa máscara? Não está. A minha mente está aqui dentro, e está dentro do meu corpo, que não está separado aqui. É muito louco como as pessoas setorizam, né? Sim. E não veem que é uma coisa só, como se a aula de corpo não tivesse nada a ver com interpretação. Eu acho que essa setorização, essa segmentação, você secciona para você entender. Mas na hora do trabalho, é tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Né? E qualquer coisa que você vai fazer, ela tem que passar por você, para ser real. Né? E a gente não pode esquecer também que isso é condição sine qua non para você chegar na plateia. Né? Então, quando você transmite uma coisa com verdade, né, para valer, para você mesmo, né, você também não sabe como isso vai chegar na plateia, que vai ser afetada com isso. Total. Né? Então, é muito sério também quando a responsabilidade que nós carregamos, né, com essa mensagem que precisa ser transmitida para esse receptor enorme que são as pessoas que estão naquele escuro, né, do teatro, ou atrás da lente, ou, entendeu, nas suas respectivas casas. Mas é interessante notar que tem algumas, ultimamente, no século XXI, já começou a ter muitos avisos, por exemplo, em porta de teatro ou mesmo em séries que eu já vi. Essa série, essa peça lida com um assunto XYZ. Sim. Se você tem algum problema, saiba que depois da proibição do cigarro, né, nos
ambientes fechados. Nessa peça que são consumidos 10 cigarros, né? Para a pessoa saber que ela está indo ali, ela pode... o que ela vai encontrar. Né? Essa peça vai falar sobre abuso, ou sobre distúrbios alimentares, ou sobre questões, né, que são pertinentes e atuais e que a pessoa... que podem ser gatilhos. Sim. Eu acho que o ser humano, ele está mais frágil e vulnerável, e os gatilhos estão em coisas que a gente nem pensa quando você não é atingido por aquele problema, né? Como, por exemplo, eu estava falando do narizinho. Você acha que não vai ser atingido, né? Você não sabe também. Você não sabe quem pode ser atingido. A pessoa vai assistir a peça super de coração aberto e sai de lá tendo que fazer uma sessão extra no terapeuta ou indo para o hospital porque passa mal. E não é frescura, não é mimimi. A gente está lidando com material humano. Quantas vezes você vai, sei lá, ao teatro, ao cinema e você sai abalado com o que você vê, né? Ou um documentário mais forte, mais... Mas agora é especificado. Antigamente não era. É verdade. Mas tem que ser, sabe? Tá tudo mais explícito, as pessoas estão falando mais sobre aquilo que incomoda. E tudo isso pra mim é físico. Sim. Tudo isso pra mim é físico. O que reverbera lá. Agora, e pra fazer um personagem... Mudando completamente de assunto, mas ficando no mesmo assunto, tá? E pra construir um personagem que tenha uma deficiência. Porque, por exemplo, eu quero pegar, com alguns alunos, trabalhar Ricardo III. Ricardo III, que é do Shakespeare, tá, gente? Um texto do Shakespeare, um cara que existiu mesmo na Inglaterra. Um vilão, um super vilão. E ele tem um corpo que ele mesmo vai narrando que ele é atrofiado, que ele é torto, que ele foi mal feito, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu descobri há uns 5, 6 anos que foi exumado o corpo dele e fizeram uma reconstituição. Um computador, aquelas tridimensional, lindo, maravilhoso, que você fica olhando e fala, nossa, que legal, eu tá viva pra ver esse tipo de coisa que 3D, é ficção científica pra mim. E ele, na verdade, tinha uma escoliose tão progressiva e profunda, porque aqui no mundo atual, quem tem esse tipo de escoliose progressiva, eles colocam placas de titânio, faixas de titânio. Para direcionar a coluna. Para a coluna ficar reta. Aqui, a minha prima, a Silvia, ela tem essa escoliose que, se você não opera, deforma. A costela aqui encosta na crista ilíaca. Nossa. Vai indo, vai dobrando, porque não tem como voltar. A gente vê muitas pessoas idosas que não tinham esse tratamento na época delas, né? Você vê aquelas senhorinhas todas tortas, né? Mas isso mais antigamente, porque agora não tem um conserto, né? Tem uma possibilidade de não fazer essa pessoa chegar nesse nível. Atenuar, né? Atenuar, exatamente. E ter uma vida normal, sem dores, porque o problema é a dor também. Então, você imagina o personagem que tem essa escoliose progressiva. Então, na verdade, ele era aqui, é lateral. Ele não é corcunda, ele é aqui. O fato dele andar a cavalo, porque ele lutava e tal, ele tinha que compensar. Então, tinha alguma atrofia na perna. Muscular. Então assim, ok, vamos fazer um personagem que tenha uma peculiaridade física. Não tem truque, né? Não tem truque. Ou mesmo tem esse personagem que é bastante defeituoso, mas tem também, por exemplo, a da Margem da Vida, a Laura. Sim, que tem uma Winfield, perna né? menor que a que outra. tem uma perninha menor, que usava aquelas botinhas ortopédicas que se usava tanto, que agora nem existe mais, eu acho. São outros mecanismos, né? E assim, como construir? Como que você faz um lance desse? Bom, eu acho que primeiro você tem que ver como é que é a resposta da sua natureza... Anatômica. Não é anatômica, ao contrário. É como isso reverbera. Porque eu acho que essas deformações, elas têm uma resposta no espírito, né?
E aí eu entro nessa questão da espiritualidade. Ah, que legal Você entendeu? isso! Porque isso não vem à toa. As pessoas que vêm com essa problemática, elas já trazem isso de antes, de outras vidas, de outros compromissos espirituais, que fazem com que elas encarnem dessa forma para suprir alguma coisa, para cumprir um karma, para poder resolver alguma coisa, ter um conhecimento, passar por uma situação. Isso é a minha viagem, tá? Sim, sim, sim. Né? É uma coisa muito... Sim, mas aí é o seu Mas depoimento. você sabe que eu já assisti, por exemplo, uma versão do Ricardo III, em que o diretor optou por não fazê-lo torto, deficiente. E cortou as partes que ele fala que ele é torto? Não. Porque ele mesmo fala. Mas ele colocou isso na alma. Ah, um retrato de Dorian Gray. Exatamente. Ah, Exatamente. Ele usou esse viés do retrato de Dorian entendi. Gray. Para poder, como se ele tivesse tirado todas essas doenças, essas comorbidades, enfim, e colocado fora de si. Entendeu? Embora aquilo alterasse, porque existe uma inconformação, né, da pessoa com esse tipo de característica, deficiência, que faz com que ela se torne amarga, que ela se torne vingativa. Mas é exatamente por isso, Guilherme, ato 1, cena 1, o Ricardo III abre a peça e ele fala: estamos em tempos de paz, nós ganhamos a guerra, né? Os Lancaster perderam, os York estão que é dele, né? Uhum. Estão de boa. E agora, em tempos de paz, eu não me sinto mais útil. Por ser feio, torto, não sei o que lá, as pessoas não gostam de mim, os cães começam a latir pra mim quando eu paro em algum lugar, e eu fico só olhando a minha sombra defeituosa e reclamando da vida. Por isso, por não ter nenhum tipo de, sei lá... distração. De distração, de maneira de canalizar. De canalizar as coisas. Exato. Vou agir como um canalha. Exatamente. E vou fazer isso, aquilo, outro. Ele começa a contar pra plateia todas as atrocidades que ele vai fazer, inclusive com o irmão dele, pra matar o sobrinho, matar o irmão. Ele mata todo mundo. Que não deixa de ser uma certa compensação. Completamente torta, né? Mas é a justificativa dele. Entendeu? Mas é uma forma dele dele perceber que ele tem esse poder e esse poder de alguma maneira compensa esse problema físico, entendeu? E isso estava na peça que eu assisti, de uma maneira magistral, né? Em que ele justificava toda as atrocidades que ele cometia, né? Mas sendo uma pessoa aparentemente normal. E o recado da direção era dizer o seguinte, que as pessoas não precisam ser necessariamente tortas, eu não preciso ver a maldade explícita, porque hoje as pessoas maquiam isso, né? E tem muita gente horrível, né? Que se você pudesse olhar o perispírito dela, você radiografar a pessoa por dentro, em termos... Você vê aliás, tem muitos... A gente estava falando sobre filmes de terror, tem muitos filmes de terror que são isso, né? Que simbolicamente, aqueles demônios, aquelas coisas, isso está dentro da pessoa. Dentro da pessoa. E ela não é visível ao olho nu. Tem um filme maravilhoso chamado Constantine, com sim, Keanu Reeves. Sim. Keanu Reeves é isso. Keanu Reeves. Que é exatamente isso. Ele olha para uma pessoa no ônibus e ele vê a pessoa deformada, mas para as outras pessoas não veem isso. Você entendeu? Mas só para explicar o que é o Retrato de Dorian Gray, porque pode ser que alguém esteja assistindo, ouvindo, perfeito. e não sabe o que é Retrato de Dorian Gray, que é um livro, um romance do Oscar Wilde, onde tem um cara belíssimo. Ele é tão belo, que fizeram um quadro dele, assim, e ele consegue tudo o que ele quer, porque ele é muito, muito, muito bonito. É como se a beleza dele emanasse e ele conseguia tudo. Encantava. Ele quase que enfeitiçava as pessoas com tamanha a beleza desse homem. Só que ele começou a se aproveitar desse fato e começou a cometer coisas extremamente, extremamente maldosas, perversas, e simplesmente fez terra queimada com as pessoas. Ele era muito cruel com todo mundo, e quanto mais cruel ele era, mais lindo ele ficava. Mas peraí, isso é importante, tem uma coisa, detalhe importante. Vai lá. Ele fez um pacto com o demônio lá, enfim, para que ele não perdesse isso. Nunca essa beleza, né? Só que o quadro que foi pintado, antes dele começar a cometer essas atrocidades todas, antes desse pacto, o quadro era já de um alien, um demônio todo
quanto mais maldade ele fazia, mais velho ele ficava e mais o quadro Ia se deformando. ia se deformando. Que é exatamente isso que a gente tá... Por isso a gente falou de Dorian Gray antes com o Ricardo III, que também é mau, mas é mau na sua essência. É muito simbólico isso, né? Mas eu acho isso muito muito humano também. Porque o que você não vê, no caso do Dorian Gray, que é o quadro que fica coberto fica lá escondido. no sótão, né? Ninguém vê o quadro. Ninguém vê, porque né, nem ele mesmo vê, porque ele não quer se... Ele não quer, ele viu o começo da deformação e falou assim, não quero saber disso. E ele ele ainda ganha com isso uma vida eterna, entre aspas. Né? Ele tem uma longevidade maior. Ele não envelhece e vai, né, atravessa o século, né? Então, eu acho que nós todos temos um pouco de Dorian Gray. Entendeu? O Oscar Wilde, nesse sentido, ele é incrível. Né? Ele é impressionante. Nós todos temos isso. Nós todos temos um quadro pintado no sótão ou no porão, né? Onde as nossas atrocidades ou pequenos deslizes... Pequenos delitos. São encaminhados para lá, né? Mas o que a psicanálise oferece é a possibilidade de nós vermos isso, para até corrigirmos isso, entendeu? Para não nos tornarmos um Dorian Gray, né? E eu acho que, de uma certa maneira, a arte também propicia isso, entendeu? Você também, quando você faz um espetáculo, quando você vai construir um personagem, e quanto mais... é muito difícil, né? Quando você vai trabalhar uma coisa muito próxima de si, né? Porque você é obrigado a olhar para si, né? Porque quando você vai fazer um personagem de composição, né? Você sabe que você não é aquilo. Você entra no terreno da fantasia. Você vai brincando, você maquia, você bota um enchimento, enfim, né? Mas quanto mais próximo de si, mais difícil eu acho, construir uma coisa, né? Por isso que é importante a consciência, o treinamento artístico do corpo, da voz, da mente, da imaginação, para você ter as escolhas corretas do que você vai desenvolver dessas características que você sabe que você também tem e como você vai fazer a seleção e a síntese para o personagem sem se tornar vulnerável demais a cada vez que você for representar, que você for atuar nesse personagem que é muito próximo. É uma autoconsciência mesmo. E para isso tem o período dos ensaios, Exato. Né? Para que você possa ir elaborando isso de uma maneira mais tranquila. Para você também não ser tomado de assalto por esse tipo de... Porque pode ser desesperador, né? Sim. Você entra num furacão vertiginoso e quando você vê, você tá misturado com o seu personagem, você não sabe mais se é você, se é o personagem, porque tudo te dói. Essa fragmentação, ela é mais comum do que a gente vê, né? Do que a gente entende. Porque não dá também para você sair isento. Não dá para você não ser afetado também por aquilo de alguma maneira. Por isso que eu digo que quando você cria um trabalho e cria de verdade, você acaba se modificando também. Né? Você acaba se transformando numa pessoa melhor, a tal da empatia. Você se coloca no lugar, né, do pessoal, do personagem que está fazendo, né? E aquilo minimamente te melhora. Tem a ver com o corpo na vida que você colocou, que você num dos tópicos, o corpo na vida, eu acho que você acha que isso essas transformações, que cada personagem ensina alguma coisa sobre a gente pra gente. Quanto mais você é fiel, né, à sua pesquisa e ao seu mergulho no trabalho. Um corpo específico de um personagem que tem uma alma mais, uma essência mais atroz, mais voraz, ou mais diferente de você, mais próximo. Mas Inês, desculpe te cortar, mas eu não estou falando só de coisas ruins. Muitas vezes você aprende a ser bom. Muitas vezes você aprende valores extremamente positivos, os que você não teve chance até então de experimentar na sua vida, né? E de você, ao colocar isso em prática no palco ou no exercício, no próprio ensaio,
entendeu? Você vai vendo, vai tomando contato com esse aspecto extremamente bonito que o personagem traz, né? De aprendizado, de transformação. Às vezes você pega pessoas, espetáculos em que você, o personagem começa, né? Rebelde, revoltado, e ele vai aprendendo com essa história, né? À medida que a história vai evoluindo, ele vai se transformando como pessoa, como... A gente vê isso, tem muitos filmes que são emblemáticos. E essa compreensão, enquanto você ator vai fazendo... Você vai trazendo para a sua vida. Seria uma bobagem não estilizar isso, lógico, né? Claro é muito legal, é muito Eu acho que nesse sentido que a gente fica falando, né? Que a arte não é terapia, mas ela é terapêutica. Sim, perfeito, né? perfeito. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, quer você pinte, você componha, você escreva, você cante, você... Enfim, né? As músicas, imagina, as músicas que você canta, que as pessoas... Tem vários cantores que já falaram isso, que a playlist que ele usa, né? Como isso vai transformando também, né? Eles. E pro bem e pro mal. Sim, tem os né? que emburacam no lugar e tem aqueles que... Eu tenho um aluno, não posso falar nome, mas enfim, eu tenho um aluno que ele é cantor sertanejo, mas nada contra o sertanejo, tá, gente? Mas assim, como é a sofrência, né? Foi deixando ele deprimido, porque tudo que ele cantava... Era triste demais, pé na bunda, né? Tomou um toco, tá vendo? Assim, eu nunca senti isso, nunca passei por isso, mas ao cantar essas coisas, eu comecei a me sentir afetado, comecei a ficar deprimido. Vou começar a cantar axé. É muito louco isso, né? É muito incrível, mas é real, né? Porque essas coisas vão passando por você, vão permeando a sua alma e você vai sendo obrigado a se questionar, a se repaginar, né? Por dentro e por fora, para poder atender a uma demanda que às vezes não foi o que você procurou. Mas apareceu. Poxa, se apareceu que você estava pronto para lidar com isso, né, meu amor? Acredito nisso. Eu acho. Né? As coisas vêm. Você falou da questão das coisas que os personagens, ou o caminho, o percurso, o processo que você faz na construção de personagem, de trazer coisas para você para a primeira instalação, né? Lembrando ainda lá no comecinho da primeira e da segunda instalação, que a segunda instalação proporciona para a primeira instalação e a onisciência da primeira instalação em relação à segunda, né? Porque a primeira instalação sabe tudo da segunda e a segunda não sabe nada da primeira. Exatamente. Isso é muito legal, mas não é esquizofrenia, não é patologia, é da natureza do nosso ofício. Existem habilidades que às vezes a gente tem antes de começar a enveredar no palco e a construção de personagens. Que, por exemplo, tem uma pessoa que é muito hábil em cantar, tem pessoas que são muito hábeis em dançar, tem pessoas que são muito capacitadas com mímica ou com qualquer atividade paralela, mas que pode ser usada dentro de um espetáculo, pode ser usado, e às vezes eu sinto que existe uma separação. O refém, o ator, ele fica refém da sua habilidade. O que eu quero dizer eu, como fui bailarina durante alguns anos, comecei com dança, fiz parte de companhia de dança, dançava balé clássico, balé flamenco, balé contemporâneo, balé moderno, balé jazz. E aí eu fui desenvolvendo a minha necessidade da arte dramática e fui pro teatro. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em usar a minha habilidade de conhecimento do meu corpo, da dança, para o teatro, porque são coisas diferentes. Sim. E aí eu me lembro, até já estava aqui no Brasil, porque isso aí foi tudo na Itália, mas eu estava aqui no Brasil fazendo o moço em estado de sítio já lá no Grupo Tapa. E eu me lembro que tinha um degrauzinho no cenário, que era o cenário do Fundo do Lago Escuro. Sim. Que era aquele cenário que a gente ensaiava ali. E eu me lembro que eu tinha que rolar o degrau, e eu rolava com os pezinhos esticados. E o Brian, que era o diretor, falava assim, por que você tá esticando o pé? Quem é que estica o pé na hora de rolar? Bailarina estica o pé na hora de rolar, né? Mas pessoa normal, como era personagem, não. Não. O que você diria para alguém que tenha habilidades, mas que não consegue usar a favor?
Bom, eu acho que todo ator, todo artista, de uma maneira geral, ele tem que ser especialista em generalidades. Ele tem, não é? Eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo, né? E aí, eu acho que particularmente nessa coisa do bailarino, que a gente tem muitos alunos que vêm do balé, tem muita gente que... Porque a vida do balé é curta, né? A vida útil do bailarino profissional é curta. Então, às vezes, as pessoas migram para o teatro para poder compor, para poder ter mais, né? Ter enfim, abrir novos horizontes. E eu acho que isso está ligado à questão do condicionamento. Você está condicionado, voltamos com o condicionamento, a exato. coisa do pezinho, né, do andeor, do não sei o quê. Então, qual é a função de quem está trabalhando, né, quem está orientando essas pessoas? É ficar no pé, literalmente, sem trocadilho, ficar no pé dessas pessoas, entendeu? No sentido de chamar a atenção para a base, fazer assim, olha a sua base, olha o pezinho de cisne negro, entendeu? Cuidado com isso. Tenha consciência do que você está fazendo. Tenha consciência, porque Voltando coreografia é coisa. coreografia. Partitura é partitura. Totalmente. E nós, atores, partituramos o nosso estar em cena, nosso espaço, corpo, o que vai fazer, que gesto faz, muito naturalmente, mas a gente vai partiturando, a gente não vai coreografando. Exatamente. Não está na métrica de uma música específica, Partitura física não é coreografia. Partitura física não é coreografia. Entendeu? A partir desse entendimento, a gente já pode até perceber essas diferenças e aprender a lidar com elas de uma maneira mais natural. E se colocar numa situação no qual você se visualize não um bailarino e ver o que acontece. Exatamente. Brincar de... Eu acho que trazer o lúdico e a brincadeira e a imaginação além de um condicionamento físico, um treinamento físico, tal, bacana, ginástica, que lindo, tal, mas lembrar que o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo, a mente está dentro desse corpo, o coração, os pulmões, a respiração, as marcas da sua trajetória, as suas memórias, a sua genética estão no seu corpo. Então não abram mão do seu corpo, não abram mão, não pensem que ele não tem que ser cuidado, que ele não tem que ser acarinhado e que ele não pode te ensinar coisas que você nem sabe que você sabe fazer, se você se colocar em situação e brincar de explorar, investigar. Acho que é isso, acho que o corpo do ator em cena é uma investigação contínua e depois um processo de seleção e síntese. Eu acho que aí a gente fecha lindamente com essa fala da Inês. Eu acho que abordou bastante coisa a respeito. Você sentiu falta de alguma coisa? Hã? Você sentiu falta de alguma coisa? Eu sinto falta da minha mãe. Sinto falta de dinheiro, sinto falta de muitas coisas da minha vida. Não, mas eu acho que esse papo foi muito bacana. Desse papo, que a gente abrangeu o que a gente eu queria. acho que foi uma delícia estar aqui com vocês. Ai, eu também adorei, Tá? Guilherme. Tomara que vocês aproveitem bastante, né, tudo que foi falado aqui. Acho que é sempre um presente essa troca, né? E a gente vive esse trabalho e vive nessa atividade para isso. É isso. Ai, que delícia. Olha, gente, é sério. Quem curtiu, avisa, fala, conta como é que foi, porque é a primeira vez que eu faço um podcast e tá filmado também. Sejam multiplicadores. Eu acho que é importante vocês conversarem, entenderem. Diálogo é algo que só faz bem. Não batam de frente, dialoguem, conversem para entender. E na hora H, vai lá e experimenta. Porque a nossa arte é empírica, a gente tem que se exercitar, tem que experimentar. Na prática, exatamente. Na prática, é prática. Isso é muito legal, né? Ai, Guilherme, adorei! Muito obrigada pelo você ter aceitado esse convite de conversar comigo. E foi só um papo descompromissado, mas muito engajado no que a gente acredita. Obrigado, pessoas. Obrigada, WMcast. Tchau!